Olá pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é Douglas Rivas, eu sou da JET, trabalho na área comercial aqui e vou acompanhar junto com vocês o webinar promovido pela JET em parceria com o Experiência no E-Commerce do nosso amigo João Leão, que vai apresentar para vocês hoje um conteúdo bem interessante, muita informação relevante para o seu negócio. E eu vou estar junto com vocês aqui do início ao fim da apresentação. Antes de mais nada, só passar, antes do João se apresentar, só passar algumas informações para vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham ou precisem questionar sobre o conteúdo que o João vai apresentar para vocês, fiquem à vontade, encaminhem mensagens pelo chat. Ao final da apresentação, a gente vai pegar todas as dúvidas de vocês e respondê-las. O João está aqui para poder contribuir com vocês, ajudar vocês com essas dúvidas, tá legal? E qualquer dúvida, a qualquer momento, manda uma mensagem pelo chat, que eu vou estar monitorando durante toda a apresentação. Qualquer coisa, manda por lá que a gente se fala e eu ajudo vocês, tá legal? Então, vamos lá. João, boa tarde, obrigado pela parceria, obrigado pelo conteúdo que você vai trazer para a gente aí. Fica à vontade para falar com eles, o show é seu. Tá joia, Douglas, muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde a todos. E vamos lá, vamos dar início então a esse webinar. Vamos falar um pouquinho aí sobre experiência de compra, né, e qual a importância e como fazer para que uma experiência de compra inesquecível rentabilize sua loja virtual, né? Esse é um assunto que tem sido muito falado, principalmente nos Estados Unidos. Então, Customer Experience é o assunto da vez. Se vocês procurarem aí sobre informações sobre a NRF, que é um dos principais eventos do varejo americano, que aconteceu há pouco tempo, na grande maioria das palestras foi falado sobre Customer Experience. E quando a gente fala nisso, não é só no online, é no varejo offline também, é no omnichannel. Então, a importância de se gerar uma experiência de compra, uma experiência completa com o cliente e os benefícios para a loja, para a marca, né? Aqui a gente vai focar no e-commerce, mas é claro que essa experiência de compra ela tem que ser omnichannel, né? Então, se o assunto lá nos Estados Unidos há 2 anos atrás era omnichannel, depois mobile, hoje em dia é o Customer Experience, que envolve muito mobile, envolve muito omnichannel, né? Bom, vou começar me apresentando. Rapidinho, eu empreendo na internet há 10 anos, por 4 anos eu fui varejista digital, tive um e-commerce de decoração de nicho, de produtos da Tailândia e Indonésia, aí comecei a prestar umas consultorias, e há 4 anos eu sou sócio fundador da PGIC, e recentemente criador do projeto Experiência no E-Commerce, que é realmente um projeto especializado em entender e trazer soluções de experiência para que traga rentabilidade para o e-commerce, né? Então, hoje eu sou especialista em experiência e também trabalho muito com testes online. Além disso, eu escrevo para alguns canais, como E-Commerce Brasil, Next E-Commerce, o próprio blog da JET, e já efetuei aí mais de 100 experiências em lojas diferentes, 100 pedidos, devoluções e tudo mais. Então, para começar, eu trouxe aí para vocês saiu recentemente, há uma semana atrás, né, aqui dia 31/3, na Exame.com, um estudo que foi realizado com mais de 300 CEOs brasileiros, líderes, e foi constatado que apenas 36% desses CEOs, desses líderes, tem o consumidor como principal stakeholder. Ou seja, é um número bastante baixo de empresas que têm o consumidor como foco na sua tomada de decisões, né? Por curiosidade, para vocês saberem, o principal stakeholder é o acionista. Entendo que os acionistas são fundamentais, são importantes, mas realmente essa baixa taxa aí de empresas que veem o consumidor como seu principal protagonista do negócio é bastante preocupante, né? Até quem já leu o livro da Amazon, né, a loja que vende tudo, o Bezos falava muito sobre isso, né, que não é porque uma coisa
uma ação, uma ferramenta é importante para o consumidor, que ele não é também para o acionista, né? Então, acho que trabalhar um pouquinho esses dois públicos e dar um foco no consumidor é fundamental. E quando a gente leva essa pesquisa, não é a mesma pesquisa, mas é um indicador bastante parecido, para os Estados Unidos, a gente vê um outro cenário, né? Então, aqui no gráfico da direita, a gente vê que 74% dos líderes, eles dizem que melhorar a experiência de compra, a experiência do consumidor, né, vai muito mais do que a experiência de compra, é uma prioridade alta ou crítica no negócio deles. Então aí a gente já vê um índice bem diferente, faz parte da cultura americana, e isso é algo que a gente não tem muito aqui. E mesmo assim, embaixo a gente vê aí o gráfico de satisfação, mesmo assim você vê como a satisfação ainda é baixa. Então há um esforço enorme para gerar boas experiências, e mesmo assim é um grande desafio. Hoje o nosso consumidor é um consumidor mais crítico, é um consumidor muito mais munido de informações, de possibilidade de comparação e tudo mais. E aqui na esquerda a gente vê também um gráfico bastante crescente, que é a porcentagem de investimento em tecnologia voltada para a experiência, para a retenção de consumidores, para o auxílio e ganho em relação a esse indicador, né? Então a gente vê aí que uma perspectiva americana aí até 2017 é realmente de um grande aumento no investimento em tecnologia, em soluções para realmente gerar uma experiência de compra bastante, uma experiência completa, muito importante para o consumidor, né? E aí a gente paga um preço por isso, né? Então aqui a gente tem um estudo feito com o E-Commerce Brasil, existem outros indicadores, outras pesquisas que mostram números bastante parecidos, mas a gente tem aí uma taxa de conversão média em torno de 1,9% aqui no Brasil, enquanto em mercados mais desenvolvidos, mercados que têm o consumidor como um principal foco, chega a 3 ou até mais, né? Então, realmente, essa cultura, a cultura brasileira de buscar realmente a captação, mas esquecer do pós-venda, de se preocupar muito no imediatismo, a gente paga um preço por isso. E aqui a gente está falando até numa taxa aí de 1,9%, que pela minha experiência e pelas conversas que eu tenho aí de mercado, é bastante difícil chegar aí, né? Então, tem lojista que quando chega em 1, já está abrindo champanhe. E realmente é um grande desafio. A gente tem aí taxas muito baixas de conversão e outros indicadores realmente difíceis no nosso e-commerce. E a gente tem um mercado que cresce muito, ainda muita gente entrando, né? Outro indicador aí também bastante representativo é a taxa de abandono de carrinhos, né? Aqui eu tenho esse número de 43%, ou seja, quase metade das pessoas que entram num site abandonam o carrinho por algum motivo. Então também a gente faz um esforço enorme para trazer esse consumidor para o nosso site, para que ele coloque algum produto no seu carrinho e a gente acaba perdendo ele por algum motivo, né? Então, é mais um indicador aí bastante forte e que a gente vai começar a entender como a experiência de compra pode reverter esse tipo de indicador. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje, né? Um cenário com baixa taxa de conversão, enorme taxa de abandono de carrinhos e outros grandes desafios, né? Então, aí a gente tem um aumento do custo de mídia enorme, né? Então, vai variar aí de segmento para segmento, mas vendo e conversando com pessoas aí do mercado, a gente vê que nos últimos 2 anos tivemos aí aumentos de 200%, 300% no custo da mídia, o aumento da concorrência, até saiu recentemente aí um estudo que fala que tem, se não me engano, 430 mil e-commerce no mercado, desde os pequenos que vendem um produto por mês até os grandes, mas realmente o e-commerce ele tem uma barreira de entrada muito baixa, e isso permite com que muitas pessoas entrem, ainda tem um público muito amador entrando, então aquelas pessoas que acham que o e-commerce é fácil, que vai colocar um site no ar e vai começar a ganhar dinheiro, e a gente sabe que não é essa a realidade. O e-commerce é
um mercado como outro qualquer, que demanda tempo, demanda investimento, dedicação, mas a gente tem aí realmente muitas lojas que ainda não entraram no e-commerce, muitas lojas que entraram, mas ainda não se dedicaram, então a tendência é que as concorrências aumente cada vez mais. A gente tem também os grandes players comprando share de mercado, então ainda tem grandes corporações que investindo muito, e mesmo com prejuízos, mas com objetivos a longuíssimo prazo, com isso faz com que o mercado realmente inflacione, a mídia fica mais cara. A gente tem a questão da cultura que foi criada alguns anos atrás, e isso vai ser muito difícil da gente solucionar, que é a cultura do frete grátis. Então, hoje ninguém se sente roubado por ter que pagar R$ 9 num aplicativo de alimentos aí para receber um sanduíche de R$ 40 em casa, pagar uma taxa para receber a pizza em casa, mas a hora que a gente fala que tem que pagar um frete para receber o seu produto na comodidade da sua casa, o consumidor ainda não vê isso como um valor. Então, ele não vê esse custo como um custo pela comodidade de não ter que pegar o carro, pagar o estacionamento, pegar o trânsito e tudo mais. Enquanto em outros segmentos, esse valor acabou sendo incorporado e é natural. No e-commerce, não. Há muitos anos atrás, os grandes players começaram a usar isso como uma grande estratégia e hoje a gente paga um certo preço por isso. É claro que existem estratégias para se usar o frete grátis, tem que usar cuidado, é sim um diferencial na hora que a gente faz pesquisa com os consumidores, mas isso também prejudica um pouquinho os nossos números na hora de buscar uma rentabilidade, né? A questão de parcelamento também, uma cultura brasileira de parcelar. Hoje a gente compra nossos produtos, acaba, dependendo do segmento, paga em 2 ou 3 vezes para o fornecedor, mas vai receber esse dinheiro em 12 vezes, ou 10, ou 8, né? Depende aí. A gente sabe que a faixa intermediária que tem um maior volume, entre 6 e 8, mas também tem muitos e-commerce que oferecem 12 vezes e acaba tendo que bancar e ter um fôlego para isso, né? E aí também a alta taxa de mortalidade de lojas virtuais, né? Então, ainda tem muita gente entrando, achando que é fácil, sem investimento, sem planejamento e acabam morrendo, né? Então, realmente, a gente vê aí que é um cenário de muitos desafios. Ao mesmo, eu trouxe, claro, alguns indicadores aí que mostram essas dificuldades, mas temos outros indicadores muito otimistas de crescimento. Claro, é uma tendência, uma tendência não, uma realidade, né, que ainda vai se estender por alguns anos. A gente tem aí umas gerações para mudar, né? Então hoje ainda tem um público de mais idade que ainda tem uma certa dificuldade, a gente tem as crianças que estão nascendo com a tecnologia, então o crescimento e o potencial ainda é enorme, a tendência de omnichannel, de estar presente em todos os devices, todos os canais. Então é claro que aqui eu trouxe um pouco uma realidade dos indicadores que trazem as dificuldades, mas também temos muitos bons indicadores aí que trazem otimismo para esse mercado. Aqui uma outra informação, com todas essas dificuldades, o que acaba acontecendo, a gente tem um custo de aquisição alto, né? Então nesse estudo foi levantado de que é de R$ 30, mas a tendência é que isso vai aumentar. Né? Então, mercados mais desenvolvidos têm um custo de aquisição mais caro ainda do que o nosso. Só que lá eles fazem um trabalho de manutenção, de pós-venda, de experiência, de fidelização, onde esses 90 acabam sendo diminui com o lifetime value do cliente. Né? Então, esse é um cliente que acaba comprando várias vezes, seu ticket aumenta e tudo mais. Né? Então, realmente, há aqui um cenário que mostra que é necessário, sim, a gente pensar um pouquinho mais, não só na captação do cliente, mas sim na manutenção dele, em gerar uma experiência de compra memorável, inesquecível, para que ele volte a comprar. Né? O custo de aquisição é alto, então esse primeiro contato com a loja, essa primeira compra, ela vai ser alta e a tendência é que ela aumente, mas a gente tem que fazer com que esse cliente seja fiel à loja. E o fato é que clientes fiéis compram mais, então o ticket do cliente fiel é maior, ele compra mais vezes, ou seja, a recorrência dele é maior e ele ainda divulga para os seus amigos. Né? Então, aquele cliente que tem uma marca que ele é apaixonado, ele conta isso para os seus amigos,
O mercado de moda, por exemplo, que é um mercado que vem crescendo muito, principalmente com as mulheres, também a mulher, ela tem a tendência, tem o hábito de compartilhar suas compras, suas experiências, e divulgar as lojas com as quais elas gostam. Então, realmente, é importante fidelizar. Clientes fiéis compram mais vezes e ainda trazem novos clientes. Então, vamos pensar um pouquinho aí na experiência de compra, em gerar uma experiência de compra inesquecível. E, com isso, fidelizar os nossos clientes. De novo, alguns números interessantes, né? 60% dos consumidores pagam mais por uma melhor experiência de compra. Então, quando a gente fica só nessa guerra de preços, que é um cenário atual hoje nosso, a gente entra numa encruzilhada, né? Tem uma frase que eu gosto muito do CEO da Staples, que é o seguinte: o que vem por preço vai embora. Então, essa guerra de preço ela não vai ser rentável, não vai ser saudável para ninguém. Claro, você tem que ganhar o cliente por preço em alguns segmentos, em algumas linhas de produto e tudo mais. Mas você tem que agregar valor, você tem que gerar uma experiência de compra e conquistar realmente esse consumidor. Os consumidores estão dispostos a pagar mais por isso. Isso é interessante, é algo que a gente tem que explorar. Não dá para brigar com o preço o tempo todo. Hoje existem ferramentas inteligentes de precificação, então a gente tem que trazer algo diferente, a gente tem que criar a gente tem que ter uma história atrás da nossa marca, uma história verdadeira, a gente tem que criar um relacionamento com o nosso consumidor, um relacionamento emocional mesmo, não dá para ficar só no preço, né? O que eu defendo cada vez mais é que os gestores aprendam e busquem conquistar clientes, não pedidos. A gente, né, tem muito hábito de pensar em pedidos, então aumentamos nossos pedidos, diminuímos nossos pedidos. Mas, claro, é fundamental, mas vamos pensar, e desses pedidos, quantos realmente viraram clientes? Né? Quantos desses realmente voltaram a comprar na nossa loja? Esse sim é um pedido que vai ser saudável, porque provavelmente essa pessoa que foi lá e fez um pedido e não voltou nunca mais, se você colocar aí os seus custos de aquisição, mídia e tudo mais, provavelmente esse primeiro pedido foi deficitário. Ele não te gerou lucro dentro da sua operação como um todo, né? Aqui um outro indicador muito interessante, quase todo mundo, né, 90% faz negócio com concorrente após uma experiência pobre, ou seja, criou uma experiência ruim, esquece, perdeu, ele vai para o seu concorrente, ou seja, você gerou um esforço, um suor enorme para trazer esses clientes para a tua loja, conquistou ele, fez com que ele comprasse, e aí no meio do caminho você gerou essa experiência ruim, já era, ele vai para o teu concorrente. Ele não está disposto a testar de novo. Quase aí 89% das pessoas acabam indo fazer o negócio com o seu concorrente. Então, vamos tomar as decisões com foco no consumidor, vamos entender esse consumidor, vamos traçar a jornada de compra dele. Então, como que ele toma suas decisões de compra, vamos ouvir esse cliente, vamos passar pela mesma experiência que ele, vamos nos colocar na posição dele e entender como que é a experiência dele dentro da nossa loja, né? Aí uma informação que a gente sempre ouve, né? Então, conquistar um novo cliente é 7 vezes mais caro que ter um cliente antigo. Mas, no fundo, na prática, o que a gente vê aí na grande parte das operações é que o grande investimento de tempo, de grana e tudo mais, acaba sendo nesse novo cliente e não no antigo. E eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho isso, né? Clientes fiéis, eles compram mais e eles acabam gerando até 80% da receita do negócio. Aqui entra a mesma regra, claro que isso vai variar de mercado para mercado, segmento, até de lojas, mas a regra dos 20, 80, então 20% dos seus clientes geram 80% do seu negócio, acontece no e-commerce, é uma realidade. Então, por onde começar, né? Então a gente tem aí um cenário com um potencial enorme, a gente tem indicadores com grandes desafios e a gente precisa realmente fidelizar, a gente precisa criar experiências de compra inesquecíveis e memoráveis para fidelizar esse cliente, ele voltar a comprar conosco e aí a gente rentabilizar esse cliente ao longo do tempo. A gente sabe que o custo de aquisição é muito alto, a maioria das vezes dele é deficitário, a tendência é que isso aumente, então a gente tem que fazer com que esses clientes realmente
sejam fidelizados e continuem com a gente, mesmo que a gente precise cobrar um pouco mais, oferecendo um serviço diferenciado e tudo mais. Então, vamos lá. Começando pelo site, né? Eu acho que é o primeiro contato que o cliente tem, e aí a gente vê a importância de ter um site agradável, interessante, que realmente conquiste o cliente, né? Então, apenas 8 segundos demora para ele causar uma primeira impressão, e essa primeira impressão pode ser positiva ou negativa. Eu trouxe até aqui um print da Billroy. Para quem não conhece, é uma loja americana de carteiras, e realmente eles fazem um trabalho maravilhoso. Você passa a ver a carteira como um acessório fundamental na sua vida, eles conseguem agregar valor a um produto que pode ser bastante simples. Então você coloca lá, tem até uma ferramenta que você coloca o número de cartões que você tem na sua carteira atual, e ele vai mostrar como que fica numa carteira normal e como fica na carteira deles. A gente vê aqui um site simples, um site clean, um site agradável, né? Então, é importante, sim, investir em layout, investir em usabilidade, investir em navegabilidade, ouvir o cliente, entender o que é importante para ele e não só o que a gente acha que é para a gente, né? Então, realmente, a primeira impressão é fundamental. E até baseado nos diversos testes que eu já fiz com o consumidor, se essa primeira impressão é ruim, você vai ter uma experiência ruim e negativa ao longo de todo o processo de compra. O cliente começa a achar defeito em qualquer coisa, começa a ver acha o frete alto, acha a descrição ruim, acha a foto ruim, acha o checkout atrapalhado, e quando você causa uma boa impressão, ele começa até a relevar algumas das questões, de repente até um frete um pouquinho mais alto, pela boa experiência dele, pode ser que ele acabe até comprando por ter gostado tanto do site, né? Então é importante que o site seja agradável, fácil navegação, facilite a vida do cliente, né? Então vamos deixar as informações claras e de fácil acesso para o consumidor. É muito comum eu ver, por exemplo, nos sites o contato do atendimento na home, mas você não fala o horário do atendimento. Se você está colocando para mim lá o telefone, eu vou ligar a hora que eu quiser. Para mim, eu estou na internet, é um site que está aberto o dia inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, informa o cliente, deixa claro sua política de troca, deixa claro as suas regras de negócio, mostra as formas de pagamento, que não tem nada mais frustrante do que você, depois de conquistado, de achar o produto ideal que você sonhou, você vai lá e não consegue comprar por algum motivo. O motivo é porque o seu cartão não aceita, não aceita boleto e você não tem cartão de crédito, que pode parecer estranho, mas realmente existem muitas lojas que ainda não oferecem boleto por alguma decisão estratégica, não sei, até operacional, de controle de boleto. Mas é importante realmente que você informe antes, produto esgotado, não tem nada. Tem uma das coisas que mais irrita o consumidor, que eu já pude identificar ao longo dos meus testes, realmente quando você só mostra o produto esgotado dentro do detalhe do produto. Ou seja, o cara foi lá, fez os filtros, buscou, navegou, olhou, a hora que ele adorou aquele produto, clicou para comprar para ver os detalhes, está esgotado. Daí ele sai, vê outro esgotado. Então, vamos facilitar o trabalho do nosso cliente, né? E, claro, um checkout simples, objetivo. Aqui vocês vão ver alguns cases aí, alguns casos reais de sites entre os 100 maiores do Brasil, tá, em faturamento, e vão ver que existem ainda coisas muito mal feitas, tá? Então aqui eu trouxe para vocês, não sei se dá para ver direito, mas são 2 prints de telas de cadastro, onde o órgão emissor é uma informação obrigatória. Deve ter um monte de gente que nem sabe o que é isso, tá? Então, e não sei o porquê disso. Depois alguém pode até me responder quão importante é essa informação. Já vi erro na hora de você tentar emitir o boleto, e até uma loja que pede o meu fax. Realmente não sei para quê, e vai ter um monte de molecada aí que não vai nem saber o que é, né? Então vamos tomar cuidado, vamos dar o destaque necessário e vamos pesquisar e entender realmente
como a gente pode facilitar a navegação e a experiência de compra, a experiência ao longo de todo o processo de compra dentro do site. E uma coisa fundamental é que o consumidor não pensa como a gente. Né? Então, vocês que estão aqui participando desse webinar, provavelmente são gestores, são pessoas que vivem de e-commerce, estão pesquisando. A realidade é outra. A gente respira e-commerce, ou seja, existem várias coisas que nós desenvolvemos achando que é intuitivo, achando que é óbvio, mas que para o consumidor não é. Então, o consumidor não pensa como a gente, não pensa como nosso desenvolvedor, não pensa como agência, não pensa como nosso diretor de arte. A gente trabalha com isso, a gente tem que entender como que é o hábito de consumo desse consumidor, como ele navega, quais são suas dificuldades, e desenvolver um site para ele. Né? É fundamental. Para gerar uma boa experiência, a gente tem que saber como que o nosso cliente navega e quais são as suas dificuldades. E não como a gente acha que é. Né? Atendimento. Bom, outro fator fundamental, claro que atendimento vale um webinar só sobre esse assunto, eu não vou me aprofundar muito, mas a grande questão em experiência de compra, e que é a realidade da grande maioria dos e-commerce atuais, é que uma coisa é suporte e uma coisa é atendimento. Tá? O cliente quer muito mais do que um suporte. Ele quer realmente que o atendente se engaje na história dele, no problema dele, na necessidade dele, e resolva aquele problema. Então, não tem nada mais irritante, por exemplo, quando você manda um e-mail para uma loja perguntando de um produto, então você vai lá, manda para o canal que é divulgado, que normalmente é o saque, fala, então gostaria de comprar uma sanduicheira, mas que eu também possa fazer um grelhado. Então, um exemplo de um solteiro, por exemplo. E aí o mais comum, e posso te afirmar que a maioria das respostas seria, por favor, entre em contato com nossos televendas e que eles vão te atender. Por que o próprio lojista não encaminha para o televendas e copia o consumidor e fala, estou te encaminhando para o fulano de tal, ele é especialista no assunto, ele vai poder resolver o seu problema. Mas o atendimento jogar, devolver o problema para o próprio consumidor, sendo que é a mesma empresa. Não me importa se é o atendimento, se você só sabe de boleto e formas de pagamento, mas eu quero ter uma dúvida do produto. Né? Então, vamos facilitar, vamos atender, vamos ouvir o cliente, vamos entender o problema dele, vamos tentar resolver. E para isso você tem que ter uma equipe de atendimento preparada, você tem que dar autonomia para ela e você tem que deixar de realmente ser aquele robozinho que só responde as perguntas pré-programadas. Vamos se envolver com o cliente, vamos conquistar esse cliente. Ele ligou para você, ou ele te mandou um e-mail. Num canal como o e-commerce, que é um canal um pouco mais impessoal, onde a gente tem pouco contato com o nosso cliente, a hora que ele entrou em contato com a gente, vamos aproveitar, vamos usar isso a nosso favor. Né? Então, existem alguns bons exemplos, a própria Dafit, por exemplo, ela tem uma equipe de atendimento que não tem tempo para atender, ela conversa com o seu cliente e tem histórias super bacanas lá, de cliente que liga e conta a história de que vai para uma festa e vai encontrar o paquera, então queria comprar um vestido que seja sexy, mas não seja muito provocativo, e daí a pessoa vai lá e manda, e depois a cliente fica super satisfeita com o atendimento, até volta para falar com a Dafit para agradecer e contar como foi a festa. Então isso é legal, aproveite, vamos manter esse contato. Claro, estou falando da Dafit, que é um player com muito investimento, com uma estrutura enorme. A Netshoes tem profissionais que fazem um atendimento. Né? Então, se eu vou iniciar a corrida e quero comprar um tênis apropriado, vai ter uma pessoa lá que vai poder me instruir em relação a isso, me orientar. Então, vamos realmente prestar um serviço para o nosso consumidor e não apenas um suporte de problema de pedido atrasado, boleto vencido e tudo mais. Isso é um grande problema na realidade do nosso e-commerce atual. Tá? Trouxe aqui também para vocês alguns cases de fail. Tenho aqui um chat, onde eu era não sei nem falar, 308 na espera. Tá de brincadeira, né?
E ainda me coloca um smilezinho no final, aguarde mais um pouco. É um problema seríssimo. Se você tem 308 pessoas esperando, ou 307 pessoas na minha frente, ou você elimina o chat, resolve o seu problema de estrutura e coloca aí pelo menos mais 20 atendentes. Né? Isso vai te gerar uma experiência de compra super negativa. É a mesma coisa que você vai entrar naquela loja e tem uma fila para você entrar na porta ali com 307 pessoas na sua frente. Você nunca vai ficar esperando lá, né? E também trouxe aqui 2 exemplos de e-mails péssimos. Né? Então, os 2 deles eram questões de produtos, que nem eu citei para vocês aí como exemplo, e a resposta foi essa. Então, em atenção ao seu contato, informamos que verifique junto ao site para verificar o produto que deseja adquirir. O cara está praticamente me chamando de burro. Né? Claro que eu entrei no site, vi os seus produtos e não achei o que eu queria. Eu quero que você me ajude a escolher o melhor produto para a minha necessidade. E o de baixo é muito parecido também, continua me chamando de burro. Então, referente à sua solicitação, através da busca por departamento, que agora me ajudou, né? O senhor pode verificar nossas variedades através da descrição do produto, analisar qual tem suas expectativas. Então, vamos lá, vamos simular a mesma situação numa loja física. Você entra lá numa loja de magazine e quer comprar um liquidificador, o cara te coloca numa mesa, joga todos os manuais e fala, dá uma lida em todos eles e vê qual que atende a sua expectativa. A gente tem que replicar a experiência de compra na nossa loja física para o e-commerce. O mesmo, a gente tem que ter, através do nosso atendimento, o papel do vendedor. É aquela pessoa que vai ajudar, que vai solucionar o nosso problema. Isso realmente é um dos maiores problemas que a gente tem ainda no nosso e-commerce atual. E tem coisa simples para se fazer, tá? Então, o exemplo que eu dei anteriormente, como em vez de replicar o e-mail dizendo que não pode te ajudar e que fale com o televendas, já manda para o televendas com cópia e faz essa intermediação, ajuda o cliente a resolver o problema. Bom, vamos para a logística, um grande outro problema no e-commerce brasileiro. Tem alguns números bastante interessantes também. Então, aí 41%, quase metade, recomendam empresas que cumprem prazo de entrega. Né? Então, a gente sabe que a infraestrutura logística hoje no Brasil é bastante complicada. A gente tem aí um provedor de serviço público também, com diversas deficiências. É algo que estamos melhorando bastante, mas temos que tomar cuidado. Né? Então, aí a gente, do mesmo jeito que joga contra, joga a favor, né? Quase aí metade recomenda quando você faz um bom trabalho. Aí quase 30% dos clientes que recebem produtos incorretos nunca mais voltam. Então vamos tomar cuidado com o pick and pack, vamos realmente tomar um cuidado e verificar se o produto está indo corretamente. E 75% dos clientes esperam receber notícia do andamento do pedido. Né? Então, o consumidor ele é inseguro, o consumidor é ansioso. Então você passar via e-mail, SMS, site, telefone, o status do pedido. De repente, se você já percebe que vai haver um atraso, você mandar um e-mail retificando e comentando o porquê do atraso e dando uma nova data, você pode amenizar e gerar uma experiência mais positiva para o seu cliente. Né? E aí a gente vai para um outro grande problema no e-commerce brasileiro, que é a reversa. Né? Então, devolver o produto, trocar o produto, hoje é um grande desafio no e-commerce brasileiro. Eu, no último mês, fiz 100 pedidos e fiz 100 devoluções nos maiores e-commerce brasileiros. E quase fiquei doido, né? Porque realmente é um grande problema. E existem boas soluções, tá? Então, estou levantando aqui alguns problemas para vocês, mas tem gente fazendo bem feito, ou seja, dá para fazer sim. Então, aqui a gente vê que não foi um estudo do IBIT, acho que de um ano atrás, que 30% das pessoas que realizam troca de produtos, 30% realizam troca de produtos adquiridos, sem dificuldade, né? Então a grande maioria tem bastante dificuldade para realizar essa troca. Se a gente falar em devolução, é maior problema ainda. Então 80% das pessoas têm dificuldades. E o mais interessante é que aqueles que fazem um trabalho de reversa, de facilidade na troca, acabam tendo até 10% a mais de pedidos. Né? Então, hoje,
eu encontro algumas poucas lojas até divulgando isso como um diferencial, né? Uma troca fácil, uma troca em até 30 dias, a lei de desistência de 7, então tem e-commerce que permitem um tempo maior. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem até uma loja que fala que você pode trocar em 365 dias, ou seja, eles garantem essa satisfação. É claro que tem as limitações, o cara não pode abrir o produto, não pode usar nem nada. E ninguém vai ficar com o produto durante um ano e vai resolver trocar depois disso. Né? Ele usa isso a favor dele como uma estratégia de marketing. Né? E aqui a gente tem até trouxe uma frase aí do Pedro Góes, que é do IBIT, que fez a pesquisa, é que realmente quem conseguir oferecer uma prática mais transparente, sem dificuldade, para fazer essa troca de evolução, vai realmente sair na frente em relação à satisfação do consumidor. Né? Tem como fazer isso? Tem. Hoje, a grande maioria dos e-commerce, pelo menos quando a gente trata de produtos menores, eles geram código de postagem, você tem que ir até os correios, a experiência é péssima, os correios, poucos têm estacionamento, você tem que ir nessa hora do almoço, porque se você comprou realmente online, é porque você queria uma comodidade de não ter trabalho de sair de casa, você não tem tempo, no final de semana você quer estar com a sua família, na hora do almoço você quer almoçar com calma. Então, a partir do momento que você tem que fazer uma troca, você tem que sair para os correios, você quebrou a experiência dele por completo. Eu sei que é difícil, existem soluções como a própria coleta dos correios na residência, é um serviço que é caro, a gente sabe aí que o custo da reversa pode chegar até 5% do faturamento, é bastante representativo, né? Mas eu acho que falta pensar um pouco melhor na reversa, fazer conta. Né? Então, será que se eu me sacrificar, pagar essa coleta em casa, eu vou conquistar esse cliente de uma maneira que ele vai vir a ser um cliente fiel e recorrente, eu vou conseguir reverter essa situação? Realmente, fazer essa devolução nos correios, dependendo do valor do pedido, pode ser justificável, mas um pedido maior, a experiência realmente é muito negativa. Tá? Então, os correios têm fila, os horários dos correios são ruins, não são todos os correios que fazem a reversa, então você chegar lá e vai perceber só depois que não dá para fazer lá. São poucos os lojistas que informam devidamente como deve ser feita essa reversa. Por exemplo, se você chegar com a sua caixinha linda, com o seu logo enorme lá e for devolver, o correio não aceita. O correio não pode devolver um produto com a marca do consumidor. Aí você vai ter que sair, vai ter que ir até uma papelaria, comprar um papel pardo, embrulhar e devolver. Esse cara não volta nunca mais na sua loja. Então, no mínimo, informe ele. Né? A Netshoes, por exemplo, ela informa no seu meio de reversa para você virar a loja, virar a caixa. Então, usar a parte de dentro da caixa que não tem o logo. Os próprios saquinhos, né, aqueles sacos que são muito utilizados no e-commerce, se você usar a parte de dentro, a parte preta, o correio vai receber. Então, existem algumas coisas que você pode facilitar o trabalho do seu cliente. Não necessariamente só custo, mas realmente um processo. Né? Aqui eu trouxe para vocês, desculpa, aqui é um caso de um sistema de devolução, se não me engano, da Privalha, é muito bem feito, porque é um formuláriozinho. Né? Então você vai lá, você já coloca qual é o seu produto, você coloca o porquê, você já vai colocar os seus dados bancários e você envia para ele, já está todas as informações prontas, simples, fácil. Aqui, mesmo se eu tiver que levar até os correios, pelo menos o processo foi simples, ele me conquistou de um lado, talvez eu até releve a dificuldade de ter que ir até os correios. Agora, a grande maioria, você tem que mandar um e-mail, daí vai demorar 4 dias para te responder. Se você fez um pedido de R$ 300, você já vai começar a ficar preocupado. Tem muitos que é um formuláriozinho simples de e-mail que nunca recebe resposta. Então, criar uma ferramenta bacaninha, onde o cara consegue ver, já tomar decisão de troca e tudo mais, vai gerar uma experiência de compra melhor para ele, uma experiência do processo todo muito melhor. Né? A embalagem é outro fator que gera boas experiências e que acaba sendo muito deixada de lado pela grande maioria dos e-commerce. Tá? Aqui também trouxe algumas informações legais. Quase metade das pessoas
dizem que pensariam em comprar novamente dentro de uma loja se ela recebe uma embalagem diferenciada. Então, a embalagem acaba sendo um fator de conquista, de boa experiência para quase metade dos clientes, né? Aqui, 9 de 10, aí quase todos, reutilizam caixas ou sacolas se elas são realmente diferenciadas, né? Então, você acaba tendo aí uma publicidade gratuita, né? 35% disseram que já conheceram uma loja após ver a embalagem com alguém. 40% compartilha a foto de uma embalagem premium nas redes sociais. Então, a hora que você recebe uma embalagem bacana, você abre, você ficou na ansiedade, né? Então, demorou ali uma semana, você fez seu pedido, foi bacana, a experiência foi ótima, aquele produto que você estava sonhando, a um preço bom, tudo mais, tá esperando, chegou lá, você vai lá na portaria, deu para ver aquela embalagem bacana, abriu, o negócio é lindo, tem um brindezinho, uma coisa diferente. Realmente isso gera uma experiência incrível, né? Hoje aqui no Brasil, isso é pouco estudado, a gente perde pouco tempo pensando nisso. Se você ver algumas referências nos Estados Unidos, você vai ver coisas super bacanas, né? E uma coisa que é valorizada são as embalagens sustentáveis, tá? Então, eu acho que também é um ponto que deve ser considerado. Ah, mas isso é caro, isso vai... já é difícil rentabilizar e-commerce, aumentar o meu custo de embalagem. Existem soluções, existem soluções criativas para isso, tá? Então, eu já vi, por exemplo, ações em parceria. Então, eu não estou oferecendo um brinde da minha loja para o cliente, mas eu fiz uma parceria com uma loja de outro segmento, mas com o mesmo público-alvo, que me deu uns chaveirinhos, não sei o que, e eu estou colocando nessa embalagem, por exemplo. Aqui eu trouxe algumas coisas bacanas, então aqui do lado esquerdo eu abri a caixa era uma caixa de papelão, tudo bem, não era tão bacana, mas na hora que eu abria tinha aí um cartão obrigada, e estava super bem embaladinho, tal. Então isso foi bacana, né? Foi surpreendente, eu abri e achei bem bacana. E aqui do lado direito é um até da Natura, que eles usaram uma caixa que não tem problemas com os correios, porque não tem o logo aí ao longo dos correios, é só eu tampar essa parte azul que eu consigo devolver se eu precisar. Fugiram do padrão pardo lá que todo mundo tem, e posso te garantir, a hora que eu recebi, que estava ali na minha portaria, era a caixa que me chamou a atenção, era a primeira caixa que eu queria abrir. Isso que eu tinha outras caixas também para abrir. Então, realmente, dá para ser criativo, dá para pensar numa coisa um pouco diferente, fazer parceria com outras lojas, com outros segmentos, fazer conta, né? Então, vale a pena, de repente, para um pedido de até R$100, não, mas e aquele meu cliente que tem um ticket alto, ou aquele cliente que já faz uma compra bastante recorrente, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais na questão da embalagem. E aqui eu trago para vocês 3 atributos que você precisa ter para fidelizar o seu cliente, tá? E esse foi um estudo americano que defende que, claro, existem aí 1 milhão de coisas que a gente até já falou para gerar essa experiência de compra, mas existem 3 atributos que, se bem feitos, você já vai estar à frente do seu concorrente, você já vai estar um bom diferencial. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto de partida para todos nós, entendermos se pelo menos isso a gente está fazendo bem feito, isso já vai ser um grande passo. Tá? Primeiro, entregue o que você prometeu. Tá? Então, hoje ainda há um hábito errado até dos atendimentos ao cliente, do saque, de tentar resolver o problema dele, do cliente, e acaba prometendo coisa que você não vai conseguir entregar. Então, se, por exemplo, uma entrega, se você acha que vai entregar em 4 dias, fala que vai ser entregar em 5, você vai entregar em 4 e o cara vai ficar super satisfeito. Claro que se você tem concorrentes que entregam em menos tempo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado aí na questão estratégica de tempo de entrega. Mas procure sempre entregar aquilo que você prometeu, ou seja, alinhar a expectativa. Se você criou uma expectativa enorme para o cliente, você frustrou ele, você perdeu esse cliente. Agora, se você já desde o começo alinhou o que você está entregando e você cumprir com isso, você vai realmente fidelizar seu cliente. O segundo item é um tempo de resposta, tá? Então, lá nos Estados Unidos, eles fizeram alguns testes, algumas pesquisas,
E eles perceberam que todos os negócios, no caso dessa empresa em específico, todos os negócios que tinham tempo de resposta de até 5 minutos, tiveram uma taxa de conversão muito maior do que aqueles mesmos contatos que tiveram respostas com mais tempo. Então é importante que vocês sejam rápidos nessa resposta. Então que vocês não deixem o seu cliente esperando, seja num atendimento ao cliente, numa venda, ou em qualquer processo dentro da sua operação. É muito melhor que você responda um e-mail de um consumidor que está com uma dúvida, dizendo, claro que não adianta também aqueles e-mails automatizados, tá? Então, estou checando com o meu pessoal especializado nesse produto para ver a melhor solução para você e te responderei em até 24 horas. Ou seja, você deu uma primeira resposta rápida e também alinhou aí uma expectativa, né? Então, você falou que vai responder em até 24 horas, espero que você responda em até 12, que daí você vai surpreender esse cliente e vai entregar o que você prometeu, né? E outra questão é, seja fácil para fazer negócios. Então, simplifique o seu negócio, tenha um site simples, não crie regras mirabolantes para as compras, tenha regras bastante claras e simples. E se você conseguir, dentro do seu negócio, cumprir com esses 3 fatores, você já vai entregar 80% do necessário para fidelizar um cliente, tá? Então, lá nos Estados Unidos, eles defendem muito também, de novo, a regra dos 20-80, né? Então, isso aqui são 20% de ações que você pode fazer, você já vai atingir 80% dos recursos para fidelizar um cliente. E aí, qual que é o nosso principal desafio aqui para finalizar a nossa conversa? Criar a melhor experiência para o consumidor pelo menor custo possível, né? Então, é um enorme desafio, é um desafio que todos nós estamos buscando aqui e lá fora também. Então, claro, você tem que pensar dentro daquele segmento, dentro daquele produto, qual que é a melhor experiência de compra para ele, né? Então, você vai estar vendendo uma caneca de R$30, não dá também para mandar dentro da caixa mais bonita do mundo, com um monte de coisa dentro. Ela tem que ser dentro daquele custo, gerar a melhor experiência. Agora, mas se ele comprou dentro da mesma loja um pedido de R$1.500, então vamos gerar uma melhor experiência dentro daquela realidade. Então esse é o nosso desafio, esse é o desafio que eu lanço para vocês saírem daqui desse webinar e pensar um pouquinho. Então, como criar a melhor experiência para o consumidor pelo menor custo possível, né? E aí, eu trago para vocês, para realmente finalizar nosso bate-papo, 4 dicas para você começar a enfrentar esse desafio desde já. Primeiro, conheça melhor seu cliente. Então, desenha a jornada de compra do seu cliente. Como ele chega até esse produto, quais são as necessidades desse cliente. Vamos pensar muito mais nos produtos como uma solução para um problema. Então, o que faz com que esse cliente perca a noite dele? O que faz com que ele não durma bem à noite? Então, vamos procurar a solução e como o nosso produto está solucionando o problema dele. E não porque o que é o produto em si e tudo mais, mas como esse produto ele resolve o seu problema, né? A segunda dica é fala com o cliente, né? Eu acho que hoje a gente ouve muito pouco o nosso cliente. Então, liga para ele. Você gestor, você dono da loja, você coordenador de uma operação, liga para alguns clientes por dia. Eu lanço o desafio aqui, ligue para um cliente todos os dias. Um cliente que tem algum problema no saque, né? Então, em vez de você colocar as pessoas para responderem as pessoas do atendimento, ligue você mesmo. Ou assuma um ponto de atendimento por alguns minutos. Né? Então, ouça o seu cliente, entenda quais são os problemas que ele está tendo, quais são as dificuldades que ele está tendo. Como eu disse antes, muitas vezes a gente faz o site pensando em nós, só que a gente vive disso, a gente vive de e-commerce. Então, tem coisas que o cliente traz que a gente não conhece. A terceira dica é, faça um teste espião. Aqui é não sei se vocês já fizeram alguma vez, faz um teste na sua loja e devolve depois. Claro que não se identifica, né? Usa aí um
um e-mail de um familiar, tal. Você vai ver qual que é a experiência que o seu consumidor está passando dentro da sua loja. E vamos ver se ela é realmente memorável. É uma experiência excelente? Faça você pela mesma situação. Faz isso com seus concorrentes também, que você vai ver o problema deles e você pode aplicar a melhoria no seu e explorar isso, tá? Testa, faz, se coloca no lugar do seu cliente. Daí você vai ter que ir até os correios, você vai ver o que eu estou te falando. Vai ter que parar no meio do teu trabalho, no meio dos teus e-mails, vai ter que ir até os correios, pegar fila, não tem onde estacionar e vai ver se a logística reversa foi bacana. E por fim, uma dica que eu tenho é fazer testes online. Testes online é uma ferramenta, a PGC trabalha muito com teste online, nós somos hoje um dos especialistas nesse assunto. O teste online você vê e ouve o cliente navegando na sua loja. Então, com isso, você consegue identificar as dificuldades, as percepções, etc. Tá? Então, fica aí essas 4 dicas para vocês. Conhecer melhor o cliente, todo o processo de compra dele, a jornada, o que faz ele não dormir à noite. Falar com eles pessoalmente, fazer um atendimento, mandar um e-mail. A Luísa, do Magazine Luiza, ela fala que todos os dias ela entra em contato com algum dos clientes, resolve os problemas pessoalmente. Faça um teste espião e devolva, vá lá para os correios, quero ver como vai ser a experiência, e faça um teste online. Essas são minhas 4 dicas para você enfrentar esse desafio da experiência de compra. Aqui eu termino com essa foto. Essa foto foi tirada lá nos Estados Unidos pela delegação do Sebrae, que foi no último NRF, e fala muito realmente dessa importância do consumidor, né? Então, o consumidor é o mais importante visitante, ele não depende da gente, a gente que depende dele, ele não está fora do nosso negócio, ele faz parte do nosso negócio, ele é a razão do nosso negócio, e a gente está aqui para servir ele, né? Então, ele não está fazendo o favor de comprar na nossa loja, a gente que está fazendo, ele está nos dando a oportunidade de poder vender para ele, né? Então, eu acho que isso é a essência da experiência de compra, é a essência do foco no consumidor, que é o que a gente busca muito no e-commerce atual. É isso, deixo aqui meus contatos, meu Skype, no YouTube eu tenho alguns testes aí para vocês verem como que funciona e fico à disposição aí para algumas perguntas. Legal, bacana, João. Muito, muito bom conteúdo. Acho que agregou bastante para todo mundo. Pessoal, sigam aí essas instruções, façam os testes que o João disse para vocês. Fiquem à vontade também para entrar em contato com ele. O João tem expertise incrível para esse tipo de negócio. Né? Então, acho que a gente tem que agora absorver todo esse conteúdo e colocar na prática no nosso dia a dia, né, João? Nada melhor do que a prática, né? Exatamente. Eu acho que tem algumas dicas aí que já dá para sair daqui e colocar em prática. Fiquem de olho também, o João escreve aqui para o blog da JET, né? Acessem lá, fiquem de olho nos artigos que saem lá, tem muito conteúdo bacana para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal ficou um pouco tímido, viu, João? A gente teve poucas perguntas aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui no que o pessoal mandou, e aí a gente pode responder para eles sem maiores problemas. Eu tive uma pergunta aqui, João. A Mariana mandou uma pergunta aqui, questionando quais são as melhores práticas e a melhor forma de começar a ouvir de forma mais efetiva, né, o consumidor. O que você sugere para que ela possa começar inicialmente a fazer um trabalho como esse que você indicou, assim, de pronto? O que ela pode fazer assim sem ter muito gasto e podendo colher algum tipo de resultado? Eu acho que está muito alinhado com as minhas últimas dicas aí, né? Então, eu acho que a informação do nosso consumidor é a informação mais valiosa que a gente tem. Então, eu acho importante, e normalmente o gestor fica um pouco afastado disso, né? Então, você assumir um contato por dia, você ligar para esses consumidores que estão tendo problemas e ouvir realmente como solucionar isso, eu acho que é uma das primeiras maneiras de começar a entender um pouco esse consumidor. Existem algumas ferramentas de testes, né? Tem esse teste online que eu comentei com vocês, que também podem ajudar muito. Mas
se você tem, o consumidor já te deu os contatos, ele já entrou em contato com você, aproveita esse momento, né? Então, eu acho que eu vejo muitas vezes algumas lojas querendo se livrar logo e solucionar passar para o próximo e-mail. Mas eu acho que você tem que tentar realmente entender, conversar, explorar ao máximo esse primeiro contato que o cliente fez com a gente. No e-commerce, o desafio que a gente tem, diferente de um offline, é que a gente tem pouco contato com o consumidor. Então, a partir do momento que ele ligou para a gente, mandou um e-mail para a gente, vamos aproveitar um pouquinho mais esse momento. Legal, eu acho que é bem isso, né? Você tem que absorver ao máximo tudo que o seu consumidor te oferece. Se ele já está te oferecendo os contatos, né? Aproveita e fala com ele. João, eu tenho mais algumas perguntas aqui. A Gabriela Viana fez uma pergunta aqui. Ela diz: João, como tornar as trocas e devoluções um processo mais eficaz sem prejudicar o orçamento da empresa? Eu acho que isso está bem dentro do que você disse agora no final, né? Mas se você quiser fazer alguma outra colocação, fica à vontade. Eu acho que a reversa é um grande desafio. O que eu acho que hoje a gente peca é em fazer poucas contas, tá? Então, eu já fiz algumas simulações para alguns clientes e a gente tem alguns indicadores que mostram realmente que um cliente que tem uma boa experiência e se fideliza, ele compra mais, ele tem um ticket maior. Então, dependendo da sua taxa de devolução, eu acho que vale a pena assim, você se sacrificar um pouco para você conquistar realmente esse cliente e realmente, às vezes, sendo deficitária nessa operação, mas fazendo com que ele tenha uma boa experiência e ele volte a comprar. Então, às vezes você teve uma experiência de troca de um telefone sem fio e depois você vai comprar uma geladeira, né? Então, se você gerou uma má experiência com ele no telefone sem fio, você perdeu a oportunidade de vender a geladeira para ele depois. Porque se já foi difícil devolver um telefone, imagina devolver uma geladeira. Então, eu acho que tem que entender cada segmento, tem que fazer conta, tem que ter isso no papel. Então, realmente, qual é o meu histórico de devolução? Né? Se eu reverter isso e se essas pessoas voltassem a comprar comigo, será que valeria a pena eu bancar por isso? E se não for, eu acho que no mínimo você tem que facilitar o processo. Né? Então, gerar um processo de troca rápido. Então, ao longo dos meus testes, dos meus mais de 100 testes que eu já fiz, tem lojistas que eu vou lá, preencho formulário, em 5 minutos eu já tenho um código de postagem e tenho que ir nos Correios, mas foi rápido, foi simples, não me questionaram nada, enquanto tem outros que depois me ligam depois de 5 dias e perguntando por quê, e daí eu falo por quê, daí eles me mandam um e-mail depois de 2 dias. Então, eu acho que no mínimo facilitar esse processo, o processo mais operacional, técnico de solicitar a devolução, o processo de devolução do dinheiro. Então, tudo isso já é uma questão. Se você não consegue resolver, por questões de custo, realmente a troca, pelo menos faça que o processo seja fácil. Legal, João, legal. Eu tenho mais 2 perguntas aqui. Uma delas, ela pega bem isso que você falou sobre tornar a experiência do consumidor algo melhor e vai um pouquinho além, que foi a pergunta do Gustavo Magalhães. O Gustavo pergunta: como iniciar um e-commerce enfrentando os gigantes que já existem? Por exemplo, venda de sapatos masculinos da marca Democrata. Como ganhar uma fatia neste mercado tão concorrido? Qual a sua opinião? Eu acho que aí está na possibilidade de se diferenciar dentro da experiência. Né? Então, brigar com os grandes players hoje, eu acho que o primeiro caminho é o nicho. Então, você se especializar e realmente ser um grande especialista naquele assunto, prestar um serviço diferenciado, trabalhar conteúdo, trabalhar um atendimento muito mais focado naquele negócio, aproveitar que os grandes muitas vezes não têm agilidade, não têm a possibilidade de ter um contato tão pessoal, surpreender o cliente. Então,
O grande player, no volume, ele acaba perdendo um pouco disso, dessa questão mais pessoal, dessa questão de surpreender o cliente, porque é volume, claro que fazem bons trabalhos, alguns, outros nem tanto, mas eu acho que a oportunidade do menor é realmente ser um especialista, realmente você se apropriar dessa especialização e agregar valor em cima disso, através da experiência, através de conteúdo, através de um site super bacana, através de uma embalagem diferente. Então, eu acho que tem um caminho sim, claro que não é fácil, o grande vai sempre brigar por preço, então você tem que acabar se diferenciando na experiência do consumidor e fidelizando esse consumidor. Beleza, João. Última pergunta aqui, para a gente poder seguir para o final. A Kalen fez uma pergunta aqui, e ela pergunta a sua opinião, João, sobre a avaliação que você faz na experiência de compra de alimentos, de supermercados através da internet. Conta para a gente um pouco da sua experiência com esse tipo de avaliação e compra. Legal. Eu acho que eu ainda não fiz um teste muito profundo nesse segmento. Minha primeira grande experiência, que foi com essas 100 lojas, não incluíram o segmento alimentício. Eu tenho alguns projetos, sim, de alimentos que eu toco. Eu acho que é um mercado que ainda está em evolução, tá? Então, existem até estudos nos Estados Unidos que mostram que é natural o amadurecimento do mercado alimentício no momento que a gente está. Então, o que eles mostram lá é que o consumidor, e a gente está sempre cada vez menos tempo, né, mais 1 ou 2 anos atrás do mercado americano, esse foi um estudo da Internet Retailer, bem bacana, que mostrou que a evolução do e-commerce, ele passa por alguns segmentos. Então, começou lá com livros e CDs, depois foi para os eletrônicos, linha branca, né, TV, aí entrou na questão de beleza, moda, decoração, móveis de decoração, que é mais ou menos o atual, e o próximo é o de alimentos. Então, o que se vê nos outros mercados é que as pessoas vão conhecendo, se acostumando com os outros mercados e elas vão evoluindo no próprio consumo, né? E o alimentos é a próxima, não moda, né? Mas a próxima tendência de desenvolvimento. A gente tem muitos desafios, sim, por ser um produto perecível, a questão da entrega, né? Então, hoje, a gente tem aí entregas na portaria, então a Netshoes entrega lá, na minha portaria eu pego só no final do dia. Então, como funciona essa questão com o produto alimentício? É um produto que está apto a ficar um dia inteiro na portaria? Talvez a gente tenha que investir numa embalagem específica que ela realmente aguenta ficar esse tempo todo. Eu já vi cases lá nos Estados Unidos de venda de bolo frio, bolo de geladeira. Então, existia uma embalagem super específica, onde você colocava dentro do compartimento da embalagem gelo seco, que é um gelo que não molha a embalagem e vai manter aquele produto gelado por mais tempo. Claro, é uma evolução, a gente vai aprender muito. Eu acho que ainda é difícil. Já fiz algumas experiências muito mais pessoais do que profissionais e tive dificuldade, né? Eu acho que é uma tendência, eu acho que a gente vai evoluir. A questão logística é complicada e a questão de embalagem também ainda é complicada. Mas é a grande tendência nos Estados Unidos e o nosso mercado começa a se movimentar já, né? Então, a gente tem alguns casos de supermercados já bem sucedidos, a gente tem de produtos congelados, como a Prontolite, que tem um case super bacana. Então, eu acho que é uma evolução e logo mais a gente vai começar a ver cada vez mais cases bacanas nesse mercado de alimentos. Mas, sinceramente, eu não fiz tantos testes ainda para poder passar aí uma avaliação mais concreta desse segmento. É um objetivo que eu tenho dentro aí do meu projeto Experiência no E-Commerce, mas ainda não consegui colocar em prática.
Poxa, que legal, João. Maravilha. Eu acho que foi enriquecedor para todo mundo. Espero que todo mundo tenha aproveitado ao máximo aí o conteúdo que você compartilhou com a gente aqui hoje. Obrigado de novo pelo convite e pela parceria com a gente. Para quem persistiu com a gente aqui até o final, muito obrigado pela participação. Queria até aproveitar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida em relação à plataforma da JET, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Tá? Podem entrar em contato através do e-mail comercial@jet.com.br. Nós estamos aqui à disposição de vocês. E qualquer dúvida, tudo mais, a gente está por aqui. Toda terça-feira a gente tem um novo webinar. Vocês fiquem atentos aos nossos comunicados, blog, redes sociais, a gente sempre está trazendo novidades lá para vocês. Então, mais uma vez, João, muito obrigado. A gente volta aí nos próximos webinars trazendo mais informação para a galera. E fica à vontade se você quiser se despedir do pessoal. Legal, eu agradeço, Douglas, a JET pela parceria. Agradeço a todos que participaram aí desse webinar. Espero ter ajudado, espero ter colaborado aí para o negócio de vocês. Fico à disposição via LinkedIn, João Leão, via aqui meu e-mail, Skype. Estou aí à disposição para conversar com vocês.